Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Eu ouvindo aquela outra entrevista que você me mandou no início da semana, que eles falam muito dessa questão até dos jovens e como é que vai ser. Isso me chamou muita atenção, eu até pensei como é que a gente ia discutir isso aqui hoje, né? Se os jovens realmente não tiverem mais relações sexuais, né, e começarem a viver todos esses, puderem duplicar essa sensação através de um implante que gere a mesma dopamina, os mesmos hormônios, o mesmo prazer, como é que é um mundo sem sexo? E ele até lembra o Orson Welles que diz sexo é tudo, exceto sexo, que sexo é poder. Sexo é poder, é genial. Então, como é que seria um mundo, né, sem o sexo, sob o ponto de vista do poder e dessa briga pelo poder? E eu faço um paralelo aqui, para a gente poder discutir tudo isso no mesmo caldeirão, já que estamos aqui falando da mesma coisa, que nós tivemos um dos eventos mais emblemáticos elefantinos para análise, acho que poderia ter acontecido no ano, um negócio que para mim em especial mexeu demais, e eu até gostaria de ter a oportunidade de mostrar o meu ponto de vista do que aconteceu no Oscar com o Will Smith e o Chris Rock. Primeiro porque eu entrei nesse Oscar fã muito grande, com muita vontade de ver o Will Smith ganhar aquele Oscar. Eu tinha acabado de ler a bibliografia dele e uma coisa me chamou a atenção muito ali, eu até tinha comentado com vocês, na conversa que ele tem com a Oprah, ele diz que ele enxergou o ego dele. Ele enxergou o ego e ele enxergou os movimentos e ele encontrou, de certa forma, a paz com o ego dele. E eu acho que primeiro que todo mundo que escreve uma biografia com essa idade tem que ter cojones do tamanho do mundo, né? Porque a chance de você ter que fazer mais 8 edições corrigindo depois é grande. Que essa semana aconteceu com Exato. ele. E aí com ele, mas eu pensei sobre um outro lado, e aí eu queria discutir, vou usar termos que você talvez, sob o ponto de vista da psicologia, tenha vontade de me esganar, mas eu vou usar os termos que são mais acessíveis para mim. Ali, o que mais me entristeceu é ver como a gente subestima a nossa capacidade de autossabotagem. E como você tem ali todo um cenário preparado para a sua festa. E como é que você sobe na mesa e fica pelado e faz xixi em todo mundo à sua volta. E como é que a gente subestima esse bichinho que a gente tende sempre a achar que está domesticado e está controlado, né? E quando a gente expõe ele a situações extremas, ou quando a gente não vem trabalhando ele de frente, nem que seja num orar e vigiar, ou mais de verdade, olhar de verdade o que a gente tem de real na nossa biografia, né? Como ele vem e aflora nesses momentos mais que deviam ser de celebração absoluta na nossa vida. E eu sei porque entrei em retrospectiva na minha própria vida. E fui ver quais os meus momentos Will Smith, né? E tem pelo menos uns 2 ali que me vieram muito claros, de momentos absolutamente que a festa estava perfeitos, preparada. que a festa era para mim, realmente era o meu momento e como eu pude, de alguma forma, encontrar um lugar para estragar aquilo tudo. Assim, assumindo que essas decisões foram tomadas. Mas eu achei que era um tema, como a gente falou de ataque, como a gente falou de violência, De relacionamento.
de projeção e de tudo aquilo que veio desde o do primeiro episódio desse ano, né? Eu achei que ali quase que resumiu numa cena tudo que a gente tinha falado. Sim. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Antes como é que de foi para falar, cada um. só lembrando, pós-pandemia, com guerra acontecendo na Ucrânia, com esse background todo de tensão que está no mundo, isso acontecendo, né? E eu vou te dizer que eu assisti, eu ouvi, eu queria entender se tinha alguém que de certa forma pudesse estar vendo aquilo por esse prisma e não simplesmente pelo fato e ter que tomar um lado ou achar uma justificação ou tentar racionalizar o irracional, alguma coisa assim, que sempre é possível, sobre o viés de cada um. E aí tem até um do Joko que ele explica sobre, e é impressionante, quanto mais a pessoa fala, mais ela vai mudando de ideia no meio do caminho. Todo mundo. Eu só queria talvez trazer uma perspectiva antes da gente entrar na parte psicológica, porque eu achei que você foi no ponto mais importante. Primeiro, que é o da tristeza, e segundo, de muita tristeza. Por ele, de verdade. Por ele, por tudo, e de estragar, enfim. Eu acho que tem uma tristeza, né, do filme, que era um filme super emblemático, de duas meninas espetaculares, assim, tudo, né? Acho que tem dele, de tudo. E é engraçado, porque eu acho que você foi no ponto principal e você já começou a conversa, acho que no ponto mais importante. Mas hoje eu estava vendo uma conversa no New York Times com 4 jornalistas. E acho que é uma conversa muitíssimo delicada, que eu acho que nem vale a pena a gente tangenciar, porque ela é muito delicada. Mas as pessoas falando que, assim, o quanto essa conversa foi de uma proteção, ela começou aí, e eu não vou entrar em detalhes porque eu realmente acho ela muito complicada, mas ela começa a entrar em detalhes de uma proteção identitária. Claro. E é super complexo como isso, em vez de a gente ir para o lugar objetivo, de um ego que está... Eu entendo. E eu acho que é uma conversa, porque isso acende uma conversa nos Estados Unidos, que eu acho que é... Acho que a segunda derivada na nossa conversa, que é, hoje, para algumas pessoas, algum tipo de violência é justificável. Então, mas eu concordo. Mas é o que você está falando. Eu acho que essas derivadas, a gente pode segmentá-las em inúmeras. Mil. Desde o ponto de, sim, violência não justificada, segundo, protecionismo de Hollywood, a falta de reação, enfim, tem tantas coisas. Mas eu acho que, no fundo, assim, o inimigo está fora. Essa é a pergunta, né? Quando que o inimigo realmente está fora, né? Eu sei que você já deve ter respondido 400. Não, eu acho que talvez eu te surpreenda com meu comentário. Meu comentário é muito mais sucinto. Primeiro, eu acho assim, nada é mais elefantino do que o teu comentário a respeito do evento, né? E eu acho assim, mais do que nunca, para mim esse é o tema mais interessante. Como a gente tem que viver com as nossas interpretações e não com fatos. Fatos não existem mais. E eu gosto da sua leitura mais do que aquilo que eu vi naquele fato. Então, eu já me mudei para o teu país, antes de mais nada. Eu quero te dizer que tua leitura é mais rica, mais interessante. O que aconteceu comigo foi... Eu não tive muito tempo para me debruçar sobre essa história, e é até engraçado. O que eu vi com o meu olhar, eu vi a cena 2 vezes, e o que eu vi não foi isso. É curioso, porque na linguagem corporal, o que eu vi foi uma cena completamente ensaiada. Assim, os movimentos do Will Smith não correspondiam, pelo menos digamos assim, no meu esquadro, aos movimentos de uma pessoa tomada pelo inconsciente. Primeiro ponto. Segundo, a reação do Chris Rock, quando o Will Smith começou a fazer o movimento, ele se inclinou para frente quando o movimento natural de alguém instintivamente surpreso com um ato como aquele seria recuar a cabeça. E ele joga a cabeça para frente, né, nitidamente, quando você vê a coisa. Então, eu não explorei tudo isso, mas para mim, a minha reação foi: raios, eles encenaram isso tudo. Entendeu?
Eu gostaria. Eu gostei muito mais da tua interpretação. Como eu acho que foi pego de surpresa pelo fato de... não sei se você sabe, mas na TV americana, aquela cena, pelo que eu entendi, ela foi editada, porque ela tinha um delay, né? Na TV americana não era ao vivo. Eu ouvi isso, eu não tenho certeza. Tanto é que a maioria do que você encontra hoje na internet vem da TV japonesa, pelo menos foi o que vem ali escrito. Mas eu volto de novo a esse ponto, primeiro pela representatividade que tem no momento e de como eu volto a afirmar aqui da necessidade de você, quanto mais você resolve que você vai, de certa forma, se expor em qualquer nível, o seu nível de preparação interna para isso, a dedicação a essa sua preparação, da tua força interior, de se conhecer, pode parecer piegas até falar isso, mas você precisa estar muito confortável com quem você é, para que você não tenha que simplesmente olhar para sua mulher e você tá rindo de uma piada e o olhar dela faz você mudar completamente o que você acredita sobre o que você ouviu. Então essa é uma outra... Isso é uma coisa muito simples. Isso ficou muito claro, mas isso só me leva não ao evento em si, a esses movimentos. O que significa cada movimento desse? Significa assim, eu não sei quem eu sou. A minha identidade, ela depende em vários níveis, primeiro, de todos os viés que eu tenho, mas de situações mal resolvidas com cada um desses elementos aqui. Mas isso que você está falando é muito interessante, mas aí deixa eu agregar uma coisa. Eu acho que você tem toda a razão para determinados perfis psicológicos. Então o que acontece? Isso que você falou é exatamente assim para algumas pessoas, não para todas. O que acontece isso é assim em função do grau de polaridade que tem ali no eixo central daquela pessoa. Então existem pessoas que são muito polarizadas, existem pessoas que não são. O que é uma pessoa polarizada? Não, mas vamos lá, vamos falar em termos de percentagem da população. A partir do momento que você tem, eu não sei qual é o número de usuários de um Instagram hoje, que ativamente atuam ali. Então, eu acho que dos usuários, os que ativamente atuam, deve ser um percentual significativo, senão o aplicativo não teria a popularidade que tem. E é um percentual significativo da população geral do mundo que tem acesso a esse... Então, deve ser para cima de bilhão, né? Então eu acho que as pessoas que estão, enfim, passíveis de ter uma reação como aquela, são a maioria da população. Eu não faço essa ligação direta que você faz. Para mim, a história não tem em si nada a ver com exposição ou Instagram, tá? É o seguinte, o que acontece? Não, para mim, funciona assim. Olha, toda vez que você, para atingir um determinado lugar, ou dar um passo, ou conquistar alguma coisa, você polariza dentro de você, ou seja, tem uma parte de você que não quer nada daquilo, você está encomendando uma autossabotagem. Porque, na verdade, a autossabotagem é uma guerra civil interna. Tá? E o que acontece é o seguinte, tem uma quantidade... Mas é só isso? Veja, essencialmente assim, tem um monte de pessoas que, primeiro, não tem isso, tá? Um narcisista não tem isso. Para começar a conversa. Ele já ganhou essa guerra. Não. Um narcisista não tem isso. Ele vai se refestelar como um pinto no lixo diante desse nível de exposição e ele não vai se sabotar, tá? Porque a questão dele não passa por uma polarização assim. Primeiro isso. Segundo, as pessoas que se polarizam assim são pessoas que vivem em estruturas neuróticas. Uma grande parte da população. Mas, ainda assim, você tem que ver se naquela estrutura daquela pessoa a situação ativa a polaridade ou não. Porque não são todas as situações que ativam as polaridades das pessoas que são polarizadas. Eu ouço você falar e me parece sensacional como um manual de pesca em alto mar que funciona muito bem se você estiver no barco
estável. Sozinho. Não, mas você sozinho. quer que eu te dê um exemplo? Eu acredito que isso funcione, eu acredito que isso faça todo sentido, mas eu acho que o processo é tão dinâmico hoje, esse é o meu ponto. Eu acho que até naquele livro do Adyashanti, né, o Despertar Autêntico, quando ele fala o que acontece depois que você tem a sua primeira grande experiência metafísica, pequena iluminação, o nome que seja, que é ali que o jogo começa. Né? E eu usei o caso dele porque foi uma pessoa que, em teoria, quando você escreve autobiografia, você faz um exame profundo, teoricamente, da sua história, talvez não do que você é, mas a história sobre o Prisma tem muita reflexão ali na biografia. E ele é um cara que ele muita tem reflexão. muita música. Na hora que você coloca isso para fora, é quase como quem diz, olha, eu não só vivi isso, mas isso foi a forma como eu me enxerguei vivendo isso. E ele faz isso muito, principalmente nos primeiros capítulos, contando da infância, violência doméstica e tal, não sei o quê. O meu ponto vai um pouco mais além. Eu acho que não tem como um temperamento ou outro te excluir da necessidade do tal do orai e vigiai. Pode ser Não, cara, claro. desculpe, não, sabe o que acontece, assim, o que você está falando é verdade para pessoas que vivem alto grau de tensão, que funcionam na base da dissociação ou da repressão significativa. Eu sei que eu estou sendo técnico, mas eu consigo traduzir isso em palavras, assim, normais. Assim, aquela coisa que o Goethe falava lá atrás, isso é uma coisa que começou na literatura. Ai, 2 almas moram no meu peito, entendeu? Então, quando você começa e você está nesse estágio, ok, esse conflito interior em que você não consegue chegar num acordo entre as suas partes é uma porta de entrada para a evolução, para o crescimento pessoal, para você querer se transcender como personalidade. Por quê? Porque a personalidade que você montou é uma personalidade em si dividida e doentia, tá? Agora, essa é uma porta de entrada. Quer saber outra porta de entrada para o crescimento pessoal, que não tem nada a ver com conflito? O vazio, tá? Então, tem um monte de gente que não vive o conflito. O que vive é o vazio. Ou seja, chega lá, ganha todos os Oscars, né? Ganha todos os prêmios, ganha todos os milhões, sem conflito nenhum. E aí, depois, sente um profundo vazio. Tá? E isso é uma outra porta de entrada, mas não é pela autossabotagem. É simplesmente porque aquela pessoa... Aquilo não foi preenchido. Não vai preencher, entendeu? Eu acho que tudo bem, eu consigo ver as duas coisas acontecendo com as mesmas pessoas. Porque são partes diferentes, né? Por isso que eu não sei se dá para... Eu vejo muito mais a gente hoje, talvez, nesse lugar que você está mostrando, que é de certa forma você ir construindo uma personalidade que, querendo ou não, nesse tempo que a gente vive agora, ela vem mais cheia de remendos, porque ela é cheia de adaptações e necessárias para atender as demandas que não existem em manual nenhum, né? Que, no final das contas, talvez a gente seja muito mais frágil e muito mais vulnerável a gatilhos mais simples. Né? Eu queria pegar esse ponto. Porque... Cara, desculpe só falar uma coisa. Tem uma coisa que você está falando que não vai dar para eu concordar. E eu já vou avisar, já nem precisa, você já vai falar. No fundo, tem uma coisa implícita no teu argumento. Toda personalidade é uma forma de doença. E não é. Não. É assim. O que eu quero dizer com isso? Existe a possibilidade de você ter uma personalidade... Ele sentou aqui, eu senti que ele estava amargo. Não. Eu ia servir um Campari para ele. Não, para ver se a gente conseguia se diluía dois o amargor. ácidos, de certa forma, ou alcalinizariam. Não. Eu não falei nada disso. Eu ouvi Eu não tenho isso. nem capacidade. É claro que você Eu ouviu. ouvi. O que mostra que até o seu ouvido está enviesado. Pode ser. Mas Eu não falei isso, eu quero reiterar que eu não tenho nem capacidade técnica. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é só o seguinte, esses conflitos, eles são good old neuroses, boa e velha neurose. E é o seguinte, o que é uma pessoa neurótica? Uma pessoa neurótica é uma pessoa que reprime uma parte de si mesma porque ela acha que precisa fazer isso, tá? Lembrando que no episódio 13 você chamou a mim e ao Snow de neuróticos. Sim, exato. Você está nos descrevendo. Vamos lá. Sim. E o ponto todo é não generalizar a própria realidade para o mundo. Mas eu acabei de aprender que nem toda personalidade é uma doença.
Nem toda personalidade é uma doença. A gente é neurótico do bem. Mas o que eu quero dizer com isso é que assim, a nossa personalidade, que é a pessoa, o personagem que você construiu, e é um personagem, pelo menos essa é a minha leitura, ele não precisa ser nem conflitado, nem vazio. Existe a personalidade saudável, mas isso, eu acho que eu não conheço quase... É muito raro que uma personalidade já saia saudável. É assim, é um acidente estatístico, é uma construção. E eu acho que eu acho que você fez o melhor preâmbulo para o ponto que eu queria chegar, que é exatamente esse. Eu acho que aquela cena, a foto da cena, é o símbolo dos nossos 3 últimos anos no mundo. Gostei. Todo mundo por um triz. O cara fez um filme espetacular, vai ganhar o Oscar, ele perde a cabeça, o cara segurou, deve estar com 1000 problemas. E eu acho que é um retrato do mundo hoje, que é isso, assim... Até minha dúvida de que se é fake ou se é real tem a ver com fake, se é real. O componente Zuckerberg da história. Tem toda uma questão super... tá vindo de um mundo de várias complexidades, de raça, gênero, tal, que traz 1000 complexidades para essa conversa. As questões identitárias, a questão da doença dela, a questão do masculino defendendo o feminino, enfim, tem 1 milhão... Assim, esse ato é o retrato perfeito do mundo dos nossos 2 últimos anos. E se você estender isso para a possibilidade disso ser o retrato dessa espécie? Porque dos argumentos... Mas tem o day and age, né? É isso que eu queria dizer. É nossa espécie hoje. Eu não sei, porque será que... Um dos questionamentos que vieram muito à tona essa semana é o seguinte: será que nós somos uma espécie verdadeiramente animal, violenta, capaz de atos de cooperação? Ou somos uma espécie cooperativa capaz de atos violentos? E aí, eu acho que essa é uma questão filosófica. Essa é uma questão filosófica. Exato. Mas essa é uma questão filosófica. A gente vai definir a nossa espécie pela média estatística ou pelos melhores exemplares? Ou pelo final da festa, né? Ah, não sei, porque não, o final da festa é pela média estatística, né? Você não pode imaginar que... Mas tem a resiliência de quem sobrou na festa. Né? Não, pois é, se sobrar. Mas é isso que, na verdade, é esse ponto que eu acho que está por trás do que você estava falando, que eu queria puxar, entendeu? É como se tivesse aí o tempo todo o flerte com essa pergunta, com essa impressão de que o ser humano é inviável em alguma medida. E eu tenho certeza de que não é. Tá? Eu estou convencido pela minha experiência de que não é. O que acontece ele é viável, claramente, em indivíduos que fazem determinadas jornadas, determinadas trajetórias. Eu não sei se é viável como espécie. Entendeu? O que é diferente. Eu não sei se dá para fazer... E isso é uma coisa que, por exemplo, o Stanislav Grof dizia a mesma coisa. Né? Stanislav Grof dizia exatamente a mesma coisa, que a gente aprendeu como fazer para indivíduos se salvarem, se autotranscenderem e chegarem no next level. Mas ninguém ainda descobriu como fazer isso em termos coletivos, e se a gente não conseguir descobrir isso de um jeito coletivo, provavelmente a gente está ferrado. É interessante você falar aí do Stanislav Grof, porque você usou 2 frases aí quando você estava falando das questões humanas. Você falou da guerra civil interna e da self-actualization. Você usou um termo que eu não sei. Autotranscendência, você? É um dos termos. E eu estava ouvindo um podcast hoje que falava sobre o Maslow, né? E ele o Maslow usava muito a frase guerra civil interna. E eu achei curioso você, por coincidência, trazer isso hoje. E eu acho que tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque a gente está falando da gente como espécie, e enfim, eles, né, toda vez que alguém fala agora do Maslow, fala que nunca existiu a pirâmide, que é a hierarquia, e que como se a hierarquia fosse linear, e que ela não é. E acho que essa é a parte interessante, que no fim o Maslow fala da transcendência como o último passo de uma ideia, mas que não necessariamente de uma evolução
mas que não necessariamente ela vai para um lugar de sucesso, que não necessariamente está no lugar de que você deu certo. Ela é um processo muito mais de aprendizagem e de você aprender com as questões que te levaram àquilo, do que o contrário, de você estar num lugar de que as coisas, entre aspas, deram certo. Pois é aí que está. E eu acho isso interessante. Isso é muito interessante, porque, claro que a gente nem está definindo o dar certo, né? A gente nem está falando isso. Mas, assim, a pergunta toda eu acho que isso é um tema genial e que, claro, a gente tem que conversar longamente por vários episódios sobre isso. Será que é possível um indivíduo, uma pessoa, se integrar e ela ser inteira? Ou ela sempre vai ser dividida de alguma maneira? Essa é a pergunta boa, eu acho. Né? O que vocês acham? Você consegue imaginar alguém que não vive uma divisão assim? Eu acho muito difícil. Eu vejo pessoas que conseguem integrar partes desintegradas delas mesmas. Não, mas isso é diferente. Então, uma coisa é uma pessoa ser 100% integrada, e outra coisa é ter capacidade de integrar algumas partes. E eu acho que as duas coisas são possíveis, mas eu acho que, de novo, falando da amostra populacional como um todo... Não, aí não, mas sempre você vai ter os outliers. Mas você acha, por exemplo, assim, você concorda comigo que, sei lá, um Ram Dass assim, era um cara muito mais integrado do que a média das pessoas? Eu acho que se você ouvir a história... Acho que ninguém passou por uma guerra civil interna mais veemente que a dele. Pois é, mas né? Depois eu acho que... Claro, mas aí vem a minha história. Ele é um cara que nunca, por um segundo, ele deixou de tentar se trabalhar. Não teve e eu acho que esse é o meu ponto só. A gente não pode, por momento nenhum, baixar a guarda. Esse é o meu argumento só. Quando eu brinco com a frase do Orai Vigiar, não é brincadeira. Você baixou a guarda e falou, agora eu estou confortável, tá tudo ok. E o Ram Dass mesmo, já que você usou como exemplo, ele conta vários dos momentos que ele sentiu isso. Claro. E como o ego dele fez o que ele chamava lá do ego backlash, e puxou o chão dele, onde ele saiu realmente e caiu de costas como um ipom nele mesmo, estatelado no chão, e falou, realmente está comprovado que não só eu não estava ali, como isso aqui talvez seja o começo. Né? E talvez no momento que ele vai chegando mais perto dessa humildade, talvez aí ele comece... Tanto é que você vê a evolução dos livros dele, onde ele começa a escrever, e por onde ele começa a escrever e onde ele termina. Claro. Excelente exemplo, porque eu acho que a gente, de fato, está falando de coisas diferentes. Né? Quando eu falo de uma pessoa integrada, eu não falo de uma pessoa fora do jogo. Pelo contrário. Para mim, a única coisa que está por trás dessa integração é que, à medida que você vai se integrando, aquilo que polariza com você mais e mais deixa de ser um pedaço seu e mais passa a ser alguma coisa que vem da tua relação com o entorno. Então, o entorno, você não acha que... E você já sabe que eu tive ideias muito diferentes disso. Claro. Portanto, eu acho que hoje o entorno é fundamental justamente para você ir descobrindo essas partes que precisam ser integradas. E o que aconteceu no domingo foi isso. O entorno disparou em você alguma coisa que mostrou claramente que tem partes a serem integradas. É um ipom do Ram Dass. Tomou um ipom. E o que ele... Olha, pode ser o maior presente da vida dele, isso, você sabe. Lógico. Claro. Não, sem dúvida. Até porque, se dentro da tua leitura, que eu gosto, de novo, muito, foi basicamente o seguinte, só recapitulando, foi um caso de neurose clássica. Assim, a primeira reação dele foi rir, achar engraçado, e depois a segunda reação foi, se eu não tomar uma atitude, meu casamento acabou e eu estou ferrado. E aí ela nem precisou necessariamente beliscar ele, como tantas mulheres fariam numa hora dessa, né? E aí ele saiu, talvez, dentro da sua leitura, ele saiu como um cara... Aí ele saiu estranho porque ele estava dividido, ele saiu andando como um robozinho, porque chama atenção isso, né? Ele vai todo assim, né? Todo durinho, né? Não é um comportamento, não é um andar normal e tudo mais. E ele faz o negócio e ele disse, agora eu vou ter que ir
até... Ou ele estava pensando em... Ele estava dividido ali. Ele estava claramente conflitado. Como eu li recentemente, bom, ele lançou esse ano, A biografia dele. Will. Que ele fala que ele teve Eu acho violência. Mas tirando essa parte, eu acho que é muito mais a questão, vou voltar aqui a oportunidade que o Ipon te dá. Né? Que eu acho que é mais... E eu vejo na minha vida, sem dúvida nenhuma, esses Ipons que eu lembro, claro, deve ter os outros golpes, mas os grandes Ipons, o que eu percebo, olhando em retrospectiva, é que eles eram inevitáveis. Eles aconteceram felizmente cedo, alguns deles, mas eles eram inevitáveis. Se não tivesse acontecido daquele jeito, o caminho, o curso era inevitável de colisão. E eu não sei até se não teria sido muito pior se tivesse seguindo ali, como foi no caso dele, talvez o ápice absoluto. Não dá para você escolher um palco com um maior número de pessoas, né, seguindo o teu Ipon de perto. Então, o que você vai fazer com isso pode realmente ser determinante ali, no mesmo efeito que teve negativo na vida de tantas pessoas, talvez a transformação em cima desse evento possa ser uma das maiores referências de transformação para muita gente também, de inspiração. Né? Por isso que eu estou olhando muito mais de perto, eu sinto o que ele está sentindo. Eu consigo, em cada célula dele, me identificar com o que ele está passando. E aí, você fez alguma entrevista depois? Eu vi só o que ele escreveu, porque eu não tenho muito interesse ainda. Eu acho que o que ele vai ter para falar que me interessa não saiu ainda. Vai demorar um pouquinho. Por enquanto, o que ele escreveu foi o que o pessoal de PR dele pediu para ele escrever, que era o necessário para ele poder sair de casa. Aqui, nossos contratos estão indo pro vinagre. Nós temos aqui uma série de elementos que nós temos que ticar para você poder voltar a sair de casa. Mas, tirando isso, para você voltar a ser viável, eu acho que vou voltar. Quando você ouve um pouco do que ele conta ali da luta dele, de em algum momento querer buscar uma liberdade, e eu acho que ele escolheu o caminho de liberdade talvez por um lado errado, que é aquela história eu não me lembro qual é a passagem bíblica, mas eu vou lembrar, mas eu lembro do texto que é a verdade o libertará. É uma das passagens mais mal interpretadas da Bíblia. Elabore. Sim. Porque as pessoas imaginam que é o seguinte, se eu falar tudo que vier à minha cabeça, isso me libertará. Ou do tipo, se eu te contar que eu comi um sorvete ontem à noite escondido, eu vou libertado. Não. E eu acho que, e de verdade, é uma das passagens mais mal interpretadas. Então eu acho que ele foi muito por um lado errado dessa interpretação da liberdade. Mas no fundo eu acho que ele busca essa liberdade. E ele tem aí, nesse evento, uma grande oportunidade de realmente se libertar. Como ele vai fazer isso? E se ele transformar talvez esse processo de dor em alguma coisa pública, essa catarse dele pode ser inspiradora para muita gente. Eu também acho, sem dúvida. Sem dúvida. De novo, até porque é o símbolo do nosso mundo hoje, pós-pandemia, com guerra na Ucrânia, aquilo é o símbolo. Então o que vai vir pode ser que seja também, né? Que é só o que nos interessa do evento, nós, elefantes aqui, os outros factóides em volta, o que me interessa de verdade, não sei, é você, o que eu vi ali mais, claro que... Para mim também, essa dor, ver que todo mundo... O que você faz com a dor? O que a gente tem em comum com aquilo? Os tombos que a gente leva todo dia. Vocês sabem que para mim impacta num outro lugar, agora falando né? Eu, pessoa física, Larry B, né? Sabe o que me impacta? Que com o grau de violência que eu cotidianamente vejo em todos os lugares, em todos os níveis, assim, eu não consigo andar um quarteirão sem ver 80 vezes mais violência acontecendo do que eu vi naquela cena. Então, para mim, tem uma histeria coletiva nessa história. Porque eu acho que o mundo está muito mais violento do que aquilo. Eu acho que sim, mas eu não acho... De novo, eu não acho que é a violência ao outro que me chama a atenção. A violência dele é a violência contra ele que mais... Não, eu sei, é que talvez... eu acho que nisso eu concordo com você plenamente. Embora seja uma coisa... E eu acho que esse é o melhor... Você sabe o que eu estou ouvindo, por exemplo? Assim, por exemplo, você entra em qualquer grupo de WhatsApp de pais de escola... Claro, não, tudo bem, eu estou com você. Muito mais violento do que aquilo. Por isso que eu acho que
Ou você não precisa ir longe, você precisa abrir a CNN. Não. Não é essa a questão. Eu acho que, claro, a violência em si é um dos elementos ali. Mas eu acho que, de novo, o que a gente vai fazer com isso, Sim. ou o que nós vamos fazer, o que vai acontecer conosco, no momento em que eu percebo as pessoas nem mais estão atentas com o que está acontecendo na Ucrânia, assim, já é um problema ali dos ucranianos, dos europeus. É muito mais o que a gente faz com esses elementos todos que estão aí pulsando, né? O que a gente vai trazer? Eu olhei muito mais para de novo, qual o meu movimento similar, né? Qual é essa agressividade que eu tenho mal resolvida? Onde que isso pode tá sair? Todo mundo à beira de um ataque de nervo. Será que nós estamos todos vivendo momentos Eu beira de um ataque de nervo? eu acho que talvez seja isso, talvez por causa do meu viés, da minha experiência, não sei mais o quê. Eu acho sim que a maior parte das pessoas que eu vejo podia ser o próximo Will Smith sem nenhum problema, podia fazer isso a qualquer momento, né? E eu acho que as pessoas estão carregadas de uma série de energias que nem necessariamente são delas, mas elas estão como... Sabe quando você está Isso é um ponto interessante. com carga, com eletricidade estática? Isso aí vale a pena. Sabe quando você está com eletricidade estática e você descobre que você está dando choque? Eu tenho visto isso demais nas pessoas, né? E, francamente, eu acho que é porque todos nós estamos lidando ou nos avizinhando, é a mesma coisa, com situações de fundo que são tão dramaticamente desafiadoras para todos nós, que, no fundo, todo mundo intui que não tem recursos para lidar com o que vem. Tá? E eu acho que isso gera uma atitude meio neurastênica, meio exasperada, que você procura bodes expiatórios o tempo todo. Você quer uma prova interessante disso que você está falando? Na entrevista do Tim com a futurológica, qual é o nome dela? McGonigal. Sei lá, ela tem um nome impronunciável. Em 2010 previu o Covid, em 2020. E todas as outras previsões. Uma inteligência coletiva. Mas tem ali uma pesquisa que eu achei bem interessante, que é onde você coloca o início do que você mandou pra gente, que é a questão dos jovens, né? Isso. Se o jovem, nessa pesquisa que ela faz com 10... Não é nem ela que ela faz. Ela faz uma referência a essa pesquisa de 10 mil jovens de, se não me engano, 16 a 23 anos, onde 56% dos jovens têm certeza que o mundo acaba nessa geração deles, que eles vão ser queimados aqui dentro. Então, celularmente... Isso é a notícia mais importante que aconteceu nos últimos 6 meses. Olha, eu essa não é a ouvi notícia nada mais que importante. seja mais relevante. Não existe. Isso é uma pesquisa de fevereiro. Eu tenho divulgado ela como eu posso, porque essa é a história mais importante. Isso é mais grave do que qualquer outra coisa. Porque se mais da metade dos jovens nessa faixa etária estão com essa atitude... Essa crença, né? Essa crença, isso é o componente mais provável, mais grave. O perigo mais imediato não é guerra atômica, o perigo mais imediato não é derretimento das calotas polares. O perigo mais imediato é 56% da juventude da humanidade sentindo isso. Porque, como essa moça mesmo, ela demonstra no trabalho dela, e eu já cansei de ver, o imaginário coletivo, ele constrói o futuro. Claro, exato. Claro. Tá? Então, seja sob o ponto de vista físico ou metafísico. Exato. Como se existisse diferença, né? Dá exatamente na mesma. Exatamente na mesma. Então, se você quiser começar a história de trás para frente, de frente para trás... E é engraçado porque a gente já está vendo isso, e aí eu queria trazer um assunto que está dos meus preferidos essa semana, que é... Não sei se vocês estão vendo We Crash, que é a história do Will Work. Que é sensacional. Que é sensacional. E que é a história do Adam Newman, o cara que criou o Will Work. Só que o que acontece? Ele criou o Work quando os millennials estavam entrando no mercado de trabalho. A gente falou um pouco sobre isso. Falamos. Quando os millennials entraram no mercado de trabalho, que faz 10 anos atrás, né? Que pouco se sabia do comportamento deles, né? E ele teve essa visão, essa ideia aí de como essas pessoas se comportavam e o quanto o mercado de trabalho estava velho, porque já existia essa sensação de que as pessoas não queriam mais
dar o sangue pela empresa, tal, porque todo mundo viu os próprios pais adoecendo por conta disso. Então, os millennials já tinham esse interesse. Esse cara teve essa sacada e é genial. O Jared Leto e eles estão incríveis. Mas a história é muito boa porque é isso. Eles viram e obviamente o negócio dá errado por outras questões, mas o quanto ficou velho isso. E agora, o que era a ideia, entre muitas aspas, do trabalho já estava mudando há 2 anos atrás. É impressionante como já mudou de novo, só que agora ficou infinitamente mais velho. E nós todos aqui temos milhões de histórias já próximas de pensar assim, já não está mais funcionando, já não está mais encaixando. E eu acho que é um castelo de cartas que vai cair muito mais rápido do que a gente imagina. Mas e quando cair, vai acontecer o que, segundo você? Então, essa é a minha pergunta. Quem vai pilotar o Boeing? Perguntei primeiro. Quem vai pilotar o Boeing? Eu digo para você o seguinte, na verdade, o castelo já caiu, nós já estamos dentro do castelo, a gente só não está sabendo perceber que ele já caiu. Na verdade, os sinais de que o castelo caiu, eles são óbvios, mas é tão difícil, tão contraintuitivo para a gente, pela nossa formação, acreditar que aquilo já está acontecendo. Nós já estamos muito mais do que na segunda metade do tabuleiro dessa história. Né? Nós já estamos no final do tabuleiro, eu acho. E aí que eu não sei, quando a gente estava conversando no início sobre a questão do metaverso e tal, eu não sei se ele é o demônio que a gente está imaginando. Porque a pergunta que eu volto aqui, que a gente estava discutindo, o que seria uma sociedade sem sexo, né? Que seria a ausência da busca de poder, mas na hora que você tirar esse componente poder, tirar o componente ganância, tirar o componente de busca de competitividade, o que é esse novo mundo que a gente já está vivendo, né? O que a gente deveria estar ensinando? Ou é o nosso papel? A gente tem capacidade de pensar no que deveria estar sendo ensinado. Sabe o que eu acho que a gente deveria estar ensinando? A primeira resposta que me vem assim, de bate-pronto, e não é uma resposta que eu tinha pronta, ela surgiu para mim, a gente deveria estar ensinando a começar de novo. Tá? Eu acho que é isso. Assim, eu desse ponto de vista, eu não... Mas quem de nós é capacitado para ensinar isso? Porque eu acho que... Olha... Tá pensando a mesma coisa? Não, eu estou pensando só o seguinte... Nossa, eu acho melhor eu sair dessa conversa antes que eu me denuncie como um pretensioso grandioso. Tudo bem, mas eu acho que as pessoas mais credenciadas para isso, talvez sob o prisma de alguém que se reinventou várias vezes. Não, é que eu acho que tem técnica, tem protocolo para isso. Eu acho que tem. Talvez tenha protocolo, mas primeiro, eu não sei se o ângulo de se falar sobre o tema é de reconstrução ou só de construção, né? Porque, na verdade, o que a gente tem aí você acha que precisa cair tudo? Não, o que eu acho é só o seguinte, você não pode subestimar o grau da nossa identificação. E eu acho que mesmo vocês dois, falando agora com muito carinho, mas com os dois, mesmo vocês dois, têm um grau de identificação muito grande com esse mundo que desabou. Porque é assim, sim, vocês estão falando do desabou, e eu tento já estar, claro que desabou. Bom, como é que a gente recomeça? Então eu já desapeguei do que desabou e eu tô no next. Mas entendeu? Eu queria trazer uma coisa que então eu acho que é o seguinte. É que eu discordo de você. Eu acho que você sempre viveu no metaverso. Pode ser. Portanto, nós estamos falando de denunciar. Você sabe que eu tentei apertar o botão, ele viu, eu tentei apertar o botão do teu elevador. Esse cara não reage a mim. Explodindo bowl de meditação com um olhar. Tem coisas acontecendo. Então. Mas eu queria fazer um remark aqui importante. Assim, o que eu falei que a gente não pode ensinar, porque eu acho que... O que a gente tem para ensinar? Você falou, a gente pode ensinar a recomeçar. Eu falei, se a gente... Não nós aqui, sim, ou alguém, mas vamos assim, né? O mundo precisa recomeçar. Daí Harvard vai fazer um curso. Recomeço. Daí mas não pode ser Harvard. Não pode ser um curso, não pode ser assim. Esse é o meu ponto. E eu estava ouvindo um cara que você conhece, aliás, uma entrevista muito boa, o Peter Diamandis, no Rich Roll. Ele está falando, tem 2 estruturas básicas que a gente precisa
reconstruir, que é a educação e a saúde. E eu acho que enquanto a gente entender como sociedade a educação da forma como ela está, a gente vai ser até incapaz de ensinar para essa juventude o recomeço, porque a gente não sabe aonde começou e aonde terminou. E é isso que eu quis dizer. Eu acho que tem uma questão que eu não sei se o olhar do camelo que virou leão e que virou criança, se o olhar desta criança aqui ajuda essa geração que está chegando na frente, porque ela traz todo esse peso de quem já foi leão, já foi de camelo no passado. Não, mas assim, não tem jeito. Essas pessoas novas, elas vão ter que passar por toda a história. Entendeu? Não tem atalho para ninguém. A gente está falando de uma coisa que é um protocolo inverso ao que se ensina, né? A gente está querendo colocar máscara na criança antes de colocar na gente. E, como na verdade, assim colocar máscara? Na verdade, a gente está pensando muito como ensinar um negócio que a gente vai precisar começar a aprender. E eu acho que tem um processo aí, tudo bem, assumindo você, como eu te falei, tira você que está no metaverso e vou trazer para os humanos aqui, encarnados. Nós ainda não mágicos. Mas é o seguinte, mas e o Ray Dalio, por exemplo? O último livro dele eu acho bem legal. Eu tenho... Qual dele? O da Nova Ordem Mundial? Eu acho, isso foi um pensamento que eu tive outro dia. Sim, eu queria saber. Que vai ser muito interessante o Ray Dalio, um dos maiores estudantes de passado e de tendências e de como a história se repete, entender que faz sentido todo esse pensamento dele, mas você teria que talvez fazer um database de 5 milhões de anos e não de 10 mil. Porque civilizações talvez tenham nascido e morrido nesse período. O meu ponto talvez a história que a gente viveu, essa não se repita. E eu acho que isso é uma coisa que ele não considera possível. Em nenhum momento. Eu concordo, está fora do escopo do livro dele, mas a parte que eu... O que ele diz no livro do que vai ser a nova ordem mundial, me parece... Não, eu nem estava considerando essa parte. Eu também não acho que a futurologia dele é boa. Eu acho que a passadologia dele é muito melhor do que a futurologia, né? Então, mas o que me parece que é interessante nessa história? O que me parece interessante nessa história é acho que todo mundo aqui concorda que a gente, no mínimo, está num fim de ciclo. Tá? Pode ser o ciclo da humanidade sobre a Terra até, mas é, no mínimo, um fim de ciclo. Agora, o que me parece também? Tem uma possibilidade, que não é pequena, de que esse fim de ciclo, depois a ele, com todos os perrengues, todas as dificuldades que tem nessa história, depois venha um começo, um novo ciclo. E que para seres humanos também. Tá? Então, o que isso significa? Significa que a maior parte das pessoas do mundo que a gente vive, etc., vão fazer parte desse futuro. Se você quer saber minha opinião, assim, em off, apesar de estar em on, é que não. Né? Você está mais na ponta do Isaac Asimov do que do Ray Dalio. O que eu acho simplesmente é que, para todos os efeitos práticos, e aí, nesse sentido, eu acho que por causa do tipo de vida que eu levo e trabalho que eu faço, eu sou muito pragmático, né? É assim, para mim, na minha maneira de olhar as coisas, na vida tem sempre um monte de coisas morrendo, um monte de coisas que têm que ser deixadas para trás. E é como se a gente estivesse fazendo... Sabe quando você faz mudança? Quando você faz mudança, se você faz mudança com um mínimo de sanidade, o que vai acontecer? Você vai olhar a maior parte das suas coisas e você vai decretar que pelo menos 35% das suas coisas não ficarão mais com você na nova casa. Sabe que quando eu ouço você falando, é até injusto que eu vou falar. Talvez seja até feio. Tá bom, mas faça, por favor. Mas eu gostaria de saber se você teria essas mesmas certezas que você tem se tivesse um bebê no colo. Porque é impressionante como isso afeta a nossa capacidade de tomar decisões racionais, cara. E a gente subestima tanto isso. É impressionante como isso
tem um impacto de uma magnitude tão maior do que eu podia conceber no dia que eu tive ideia de ter filho. E eu acho que a maioria das pessoas conseguiria tomar essas decisões unilaterais, assim, de que caminho seguir, como as coisas são claras. Mas quando você tem que tomar decisões por você e achar que tem que tomar decisões pelos outros, porque provavelmente você talvez não tivesse, né? Cara, isso me pega num lugar que eu nunca imaginei que eu tivesse que lidar antes. Olha, é claro que eu não E você tenho... percebe que eu falo isso com amor. Né? Eu sei, é claro que eu aceito e não tenho como sair dessa chave de braço, não tenho como contra-argumentar dessa chave de braço. Porém, eu consigo te dizer uma coisa, né? Em geral, esse tipo de contexto que você falou, de experiência, leva as pessoas para se engajarem na vida. E eu até tenho a impressão que se você não tivesse essa experiência, talvez você não estivesse nem aqui conversando e gravando os elefantes. Porque talvez, te conhecendo como eu te conheço, talvez você tivesse dado uma banana para tudo e estava numa caverna mais meditando. do que isso, eu acho que esse foi o roteiro que eu escrevi. Claro. Mas eu estou falando que traz um tipo de... talvez me traga, como você falou, para essa mesa. Sim, e eu traz para o jogo. Traz para o jogo. Mas então, você não precisa desse para estar no jogo. Mas o meu ponto é que você falando assim dá a impressão de que eu estou fora do jogo. Eu me sinto mais no jogo de todos. A única coisa que eu acho é que o jeito de jogar o jogo é constantemente fazendo essa filtragem e essa seleção. Ou seja, constantemente, é isso que eu acho que é uma maneira que eu tenho de funcionar, que eu vejo resultados nela, e portanto eu acredito nela, que é o seguinte: eu ainda acredito em selecionar e escolher. E eu acho que se você não seleciona e escolhe com toda a força, fica completamente inviável. Você aí está numa neblina sem bússola. Mas eu acho que esse é o aspecto fundamental da educação, que ninguém, em algum segundo dos 12 anos que a gente fica numa escola, toca nesse assunto, que é como você cria cenários e escolhe coisas na vida e avalia coisas a partir de um lugar ou outro. Eu acho que assim, se você pega a vida de qualquer pessoa que a gente conhece, e a gente tem um universo gigantesco entre nós aqui, quem fez boas escolhas profissionais? Quem tem uma profissão que faz sentido pelo que a pessoa realmente que faz sentido com quem ela é, com o que ela almeja? Como foi a escolha do parceiro de vida? E o que eu sinto das pessoas é que elas vão, like a Rolling Stone, cambando e aprendendo, e daí não existe escolha, existe o universo burilando. Mas, pois é. Eu olhei para o seu ponto de vista de quem, teoricamente, ensina essa reconstrução, né? E eu acho que talvez as pessoas mais credenciadas são as pessoas menos emocionalmente envolvidas no resultado daquilo, tão próximo. Você lembra daquele filme do K-Pax? Não. K-Pax com o Kevin foi Spacey. Cancelado, o Kevin Spacey. Kevin Spacey. O cancelado. E o K-Pax é um filme interessante. Super filme. Super Queria filme. rever, aliás. E quando pergunto para o K-Pax... Talvez ele não exista mais. O K-Pax... Não, eu tenho ele aqui em DVD, inclusive. Então guarde, porque ele... Mas o K-Pax tem um negócio, que não sei se você vai lembrar dessa cena, mas pergunto, teoricamente, para não ter que contar o filme inteiro, o Kevin Spacey ele é encontrado num sanatório, né, no estado de Nova York, e o Jeff Bridges é o médico que vai atendê-lo, e ele não tem passado, ele entra como o nome de João Ninguém, e assim, ele começa a contar que ele veio do espaço, e aí perguntam para ele como é que é lá a educação no seu planeta, né, os pais, como é que os pais educam os filhos. E ele diz o seguinte: como assim os pais educam os filhos? Não, imediatamente quando os filhos têm a idade mínima necessária, que eles precisam do amor e o calor dos pais, eles são retirados dos pais, são levados para serem educados pelas pessoas que não têm nenhum envolvimento emocional, porque o envolvimento emocional é o viés que mais prejudica a educação de qualquer criança, e isso é comumente sabido em K-Pax. Em K-Pax. Então é muito mais por esse lado que eu falo, como a gente fica com essa crença que nós somos responsáveis
por essa Sim. geração, nós somos responsáveis pela felicidade dessa geração. Né? E que talvez sejamos as pessoas menos credenciadas para ensinar essa reconstrução, a menos que a gente tenha o exemplo para dar, né? Ou seja, nós fazendo aí isso. é que está. É interessante você falar isso, porque eu consigo sintonizar com o que você falou sem nenhum problema. Um ponto tal que eu acho que... Mas aí é que é o lugar onde eu fico, que às vezes eu sinto que eu sou mal interpretado, né? É assim, é possível você ser super engajado e desapegado ao mesmo tempo. É quase como se fosse assim, você insiste na sua mensagem, mas quem é o teu interlocutor? Quem é o teu receptor? Aquele para quem a mensagem servir. Entendeu? Então não adianta você dizer, eu quero que seja você a entender e assimilar a minha mensagem. É assim, a história é, você pivota. Vocês sabem, eu já falei isso. Muitas vezes eu falo de fazer seminários chamados A Vida como Startup. Tá? Quando eu digo que tem protocolo de começar, é assim, de recomeçar, é porque, é assim, você falou em educação. Só existe, humildemente falando, um processo educativo que é confiável desde que a humanidade é humanidade. O resto é pompa e circunstância, e tradição e autoridade e, portanto, tirania. O que é? Tentativa e erro. E eu tenho certeza, convicção mesmo, de que só existem 2 obstáculos para a evolução do indivíduo. O medo de tentar, e o outro, o medo de admitir que errou. Se você supera esses 2 medos, você tenta, corrige, tenta, corrige, tenta, corrige, tenta, corrige. E isso é a história da sua vida. Tá? É isso que eu acredito que é o começar, o recomeçar, o evoluir. A questão toda é que as pessoas são identificadas, apegadas, então elas fazem uma escolha mal ajambrada, motivadas por uma maçaroca de coisas que chamar aquilo de motivação me dá enjoo, e depois se grudam naquilo dizendo, isso é minha vida, isso sou eu. É claro que vai se dar mal. Qual é a chance que você tem de você ter uma vida minimamente suportável quando você faz isso? Né? Então você pegou, é como se você pegasse um monte de lixo, né, pendurasse no teu pescoço e jogasse numa piscina. Mas Jesus. E aí você quer se dar bem, você vai se afogar. Mas eu tava pensando, porque você traz conceitos paradoxais, paradoxantes, Caetaniak, paradoxíveis que me encantam, Larry. Não, porque você fala de escolha, e depois você fala que você acerta na tentativa e erro. E para mim, esses são conceitos quase filosoficamente conflitantes. A escolha determina que você faz uma observação qualitativa sobre as suas opções, ou eventualmente pode até trazer questões quantitativas, mas você faz uma escolha baseada em algo que usa a relatividade amostral que você tem para escolher um evento específico. E a outra é, você tenta 1000 coisas e vai funcionando e o caminho vai desenvolvendo através da tentativa e erro. Então, numa você tem uma escolha objetiva, na outra você tem um norte. É muito interessante você fazer essa divisão, porque ela não existe na minha cabeça. E eu vejo, olha só que interessante onde a gente foi parar. A gente descobriu uma coisa, né? Quando eu falo de escolha, para mim é por definição uma coisa que você faz ininterruptamente. Não é uma coisa que você pode fazer de uma vez por todas. Aquilo que você seleciona como um ato pontual na linha do tempo como escolha, provavelmente, e aí atenção, não se distrai. Estou prestando atenção. Provavelmente não existe. Eu acho que a gente acabou de ter a prova que ele está no metaverso mesmo. Porque se Ou você foi abduzido? Gente, olha só. Não, porque se você for pensar, todo e qualquer ser humano dotado de uma estadia nessa sociedade que a gente vive, a maior parte das escolhas, sim,
hoje, e eu concordo com você que tem um lugar que é óbvio que você sempre pode trocar, mas as pessoas acabam lidando com a ideia de que as escolhas, né, um casamento ainda hoje, as pessoas entendem que é para o resto da vida. Uma carreira, a mesma coisa. E eu acho que você, que isso nem passa pela sua cabeça. Agora, pera um pouquinho, vou usar esse seu exemplo Tá. aqui, até pra gente falar dessa questão das escolhas que a gente gosta tanto de... Se elas existem, afinal. Então, mas até vamos lá, de novo. Agora ele vai defender a existência Vamos das falar do escolhas. evento do Will, né? E quantos outros ipons provavelmente ele viveu na vida dele. E qual é a diferença entre um e o outro? É o evento ou é o significado que ele vai dar ao evento? Né? E, de novo, eu acho que esses eventos eles vão continuar se repetindo na medida que eles precisem existir para você por alguma razão. Então, no momento que não que você fez a escolha que levou aquilo e questionar todas as escolhas erradas que fizeram você levantar da cadeira e colocar aquele terno e olhar para o cara e andar aqueles 4 passos, tudo que passou na sua cabeça, aquilo é um factoide. Agora, o que aquilo significa para mim, né, na minha vida? Então, essa reflexão, não da escolha, mas o que aquela escolha, o que aquele evento significa para mim, é a escolha. Optar por olhar aquilo por esse prisma, de fora, do que aquele cenário significa, o que tem ali para você, ou você pode escolher qualquer uma das vítimas dessa história toda que você pode ser. São as únicas escolhas. E eu acho que esse é o processo de escolha, né, na minha visão. Você pode cair no padrão e aquilo vai continuar acontecendo. Pode ser num casamento, pode ser no trabalho, pode ser no trânsito, pode ser onde for. Ou vai ser um momento de falar assim, putz, saquei, é aquilo, olha aqui, olha o que estava aqui ainda. E essa é a escolha de como você vai enxergar o que está acontecendo na sua vida sempre. Ou não enxergar e continuar no modo automático e aquilo se repetir inúmeras vezes. E como vai ser o desfecho, você já desenhou, vai ser o que precisa ser para que você consiga enxergar na medida que aquilo tem um propósito para você. Essa é a minha visão que eu discuto com você de escolha sempre. E é o que eu tento me lembrar sempre. Porque a outra opção é cair no padrão Mas então, eu concordo. É que eu acho que a gente... Essa é a escolha. Só que eu acho que esses são planos diferentes da conversa. Isso daí que você falou... Eu só fiz um parênteses. É que isso que você falou, não tenho como discordar. O que eu acho só é que é quase como se você estivesse falando agora de para que viver. E eu concordo. A gente vive para isso que você falou. A finalidade que a gente conhece dessa história é essa. Eu não sei se a finalidade de verdade, assim, sem querer entrar em nenhum quadro metafísico avançado, eu não acredito que seja o plano de vida de todo mundo. Eu acho que até para que, como a gente falou, até para que você possa ser, em algum desses a gente mencionou, para você poder ser o salvador da donzela, precisa ter o dragão e precisa ter a donzela. E se todo mundo resolver ser um ou outro, você não tem o cenário completo para que você possa... Mas mesmo o dragão, imagina-se que ele tenha que, em algum momento, ter uma consciência sobre a sua dragoidade, ou sei lá o quê, e entender que... recebeu aquele script e falou assim, tudo bem, mas... nesse episódio você vai ser dragão. Mas assim, eu concordo, mas assim, se você olha para os dragões que você já encontrou por aí, você vê que tem aqueles dragões super inconscientes e aqueles dragões de fim de carreira... Mas eu vou mais longe, ou mais perto, eu vejo quando eu fui o dragão. Eu fui o dragão daquela situação. Claro. Bom, agora eu vou me punir por Claro. ser o dragão. Não, mas o que eu estou só te dizendo não é isso. Isso daí, eu acho que isso por exemplo, é o consenso que nós temos e é por isso que a gente conversa. Tá? Isso é a parte consensual. O que eu acho que a gente está conversando hoje não é para que viver ou como é que... Qual é o... assim, mas eu acho que assim, como viver. A gente está num nível muito mais concreto da história. Então vamos lá, no como viver. Vamos lá. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Justamente esse evento, eu estou assim, tentando pôr a mão para trás aqui, que eu tomei pito do... Eu estou me colocando no lugar do cara quando acaba um evento daquele, imaginando o seguinte, esse cara não... Ele deve ter... Uma das coisas que deve ter passado pela cabeça dele foi até, talvez... Enfim, tomar uma atitude mais veemente contra a própria vida, ou enfim,
deve ter passado de leve na cabeça dele isso. O que eu estou querendo usar é mais como esses eventos que são tão simbólicos para todos nós e dentro do como viver, como que a gente trazendo coisas que a gente atribui um peso quase que para uma vida toda em termos de significado, a gente não possa repensar sobre esse ponto de vista e aprender como viver melhor. Então eu acho que mas eu acho que a gente está convergindo na conversa. Não o para que viver, é o como viver. Não, mas tudo bem, mas aí nisso é que tem, eu acho que a convergência, ou pelo menos é aí que eu estou tentando chegar, né? Nessa conversa, nesse papo que eu estou tentando chegar nisso, porque para mim é assim, com o meu olhar, um evento como esse, supondo que esse evento que você descreveu, tá? Uma coisa assim que aconteceu do jeito que você falou, é um momento de bancarrota energética, tá? É um momento onde um equilíbrio da pessoa se desfez completamente. Não à toa, o termo técnico é uma descompensação, é o termo que os profissionais usam. Então a pessoa descompensou, significa que ela tinha um equilíbrio interno e ela teve um momento de desequilíbrio completo, tá? Muito bem. Para que isso aconteça, tem um pressuposto. E o pressuposto é que a pessoa estava tentando forçar uma barra para que uma coisa se mantivesse do mesmo jeito por muito mais tempo do que era saudável. É mais ou menos... Vou dar uma metáfora de uma área que você domina bem. É como se você travasse o câmbio num valor artificial durante 5 anos. E uma hora você diz, o câmbio vai flutuar. O que vai acontecer? Vai, obviamente, ter uma chicotada no câmbio, porque ele ficou artificialmente congelado por decreto muito tempo. As pessoas fazem isso. Agora, por que eu dei esse exemplo? Porque esse exemplo conduz e dirige justamente para aquilo que eu estava tentando dizer o tempo todo. Assim, a grande doença da mente humana e tem a ver com a linguagem, tá? Isso vai abrir um outro capítulo, não sei se isso não vai precisar de um outro episódio inteiro. Mas a grande doença da mente humana é que a gente tende a se organizar em termos de coisas estanques e não de processos. Quando você pensa em termos de coisas, você pensa, a minha decisão. Né? E quando eu penso e eu falo decisão, eu não estou pensando numa coisa estanque, recortada no tempo. Para mim é um durante. Tudo é um durante. Até um copo é um copando, que existe enquanto copo por um tempo. Né? E que está numa finalidade de copo por um tempo. Tudo é constantemente um processo. Então, se você olha assim, o que você está fazendo o tempo todo? Não quer dizer que você o tempo todo está descartando tudo, pelo amor de Deus. Mas significa que o tempo todo você está sentindo em tempo real como aquilo está indo. E aí, o que você tem? Você tem coisas que de repente ficam com você por longo tempo. Mas elas ficam com você por longo tempo pelo simples fato de que você vem sentindo elas durante um longo tempo e está sempre tudo ok ali. Mas você não pode nunca, e a gente entra total no orar e vigiar, que é simplesmente uma outra maneira que eu estou falando da mesma coisa, que nem é mais um esforço. É só um jeito de pensar que deixa de ser um esforço. É assim, se você funciona como um timoneiro de um veleiro, né? Você vive a vida num modelo cibernético, porque o cibernético é isso, é você ser como um timoneiro. O que significa isso? Que você está segurando o leme e você está sentindo o vento e as correntezas. Você basicamente quer ir para lá, mas você, porque está sentindo o vento e a correnteza, você tem que ir corrigindo a posição do teu leme em tempo real o tempo todo, e às vezes o melhor jeito de avançar é ir para o lugar oposto que você pensava que você iria. Mas você tem que continuar velejando, e é melhor fazer isso do que ficar insistindo contra a correnteza e contra o vento. Mas assim, são correções milimétricas o tempo todo. Tudo que eu estou dizendo é que a vida sadia é assim, e uma pessoa que vive desse jeito não tem uma descompensação em geral, ou tem muito mais raramente uma descompensação do que num evento como esse que a gente falou. E nisso que você está falando, também envolve deixar
para trás com mais facilidade, que eu acho que é onde pega para a maior parte das pessoas. Eu acho que esse é o ponto, para mim, fundamental. Eu acho que para você talvez seja mais fácil, ou e talvez... obviamente para algumas pessoas e eu acho que tem algumas pessoas, daí a gente pode entrar aqui na linguagem, inclusive até no nível de identificação, porque para que isso seja saudável envolve que você continue com coisas, mas que você vá largando. Claro, até porque se a evolução está tão fundamentada na tentativa e erro, você precisa estar mais ok com os erros. Isso. E eu acho que o que eu vejo desse processo, que é tão simbólico, e até para essa página não ter 4 linhas de texto e 80 de notas de rodapé. Adorei isso. Eu acho que a gente... Está inspirado. Não, eu acho que é muito em cima disso. Tá, beleza, foi um erro monumental. Beleza, como é que eu coloco isso para trás? E olho e falo assim, como é que eu encontro compaixão por mim? E falo assim, cara, legal, faço até esse exame todo de que eu tinha um descompasso grande e que acumulei isso tudo e tal. Mas o que eu faço daqui para frente? Porque o jogo é contínuo. Sim. Ele é uma jornada é uma maratona, né? Não é um sprint, então ele vai acontecer outras vezes. Então faz muito mais sentido eu me preparar para me levantar melhor do que ficar tentando evitar cair. Perfeito. Claro. E a pergunta que eu tenho para vocês é, deste lugar, por exemplo, eu quando vejo meus erros monumentais, as coisas que eu sei que já não servem para mim, as coisas que eu quero deixar para trás, que eu já entendi, que já passou, algumas não vão. Elas ficam. E elas estão lá, e elas reaparecem, e pode estar falando de pessoas, de relações, de questões. Tem algumas que você fala, eu quero deixar, eu já entendi que isso é importante que eu deixe para trás. Só que tem uma parte de você que não deixa aquilo para trás. Por mais que você já tenha entendido racionalmente e emocionalmente que aquilo deve ser deixado para trás. Então. E aí, como é que é? Como é que é? Olha, então, momento importante. Você abriu uma porta agora. Cara. Que, olha, se a gente tivesse na época da fita TDK, eu diria para você que a gente vai ter que comprar mais uma caixa. Porque o Larry B acabou de aquecer. Os olhos dele brilharam. Eu não acredito que eu vou ter uma chance de fazer um gol no 29º minuto da prorrogação. De 100 Não. Eu acho que... Ele realmente me perguntou isso? Não, na verdade, eu acho que... Ele cogitou a hipótese de te beijar agora. Não. Cara, eu acho que o gol tá... Brincadeiras à parte, o que eu ia dizer é uma outra coisa, muito mais simples. Eu tenho uma convicção muito antiga, assim falando de mim, que a vida é implacável. Absolutamente implacável. E que se você é molenga com você mesmo em certas coisas, e você não tem o instinto assassino de matar certas partes de você que precisam ser mortas, a vida vai chegar e te pisotear e te torturar indefinidamente. E ainda por cima, você vai achar que ela tem razão. Então, eu acho o seguinte, para você poder ser doce, leve, alegre e otimista, primeiro, você tem que entender que a vida é implacável e você tem que ser capaz de ser implacável com você. Tá? Plock. Eu acho interessante, porque tem uma dinâmica que eu acho que o Bi é esse ursinho carinhoso, fofo, mas às vezes aparece o Joko dentro dele. Mas ele não respondeu como. Ele só falou o que você deveria fazer. Baixou o Joko do você espírito. tem que pegar a sua peixeira. Você tem duas opções. Você puxa a sua peixeira e arranca realmente essa parte sem anestesia, ou você acha dentro de você
aquele pedacinho de psicopata. É um trabalho de... Aquele pedacinho de psicopata que faz você esquecer todo o mal que você pode achar que causou. Escuta, tudo bem, eu falei do meu jeito mais roqueiro, mais briga de rua. Agora vamos falar a mesma coisa num nível mais técnico, né? Eu gostei do nível, eu sei. Foi legal. É que você falou de um lugar muito específico e muito precioso. O que meus olhos brilharam é que a descrição que você fez foi espetacular, muito acima da média de um estado psíquico, que é um estado psíquico muito específico. Quando você já viu que aquilo não te serve mais, né? E você já está olhando aquilo de fora e aquilo continua lá, tá? Muitas pessoas que investem no autoconhecimento, no crescimento pessoal, têm essa história e esse discurso, e é verdade, essa é a experiência. E por que meu olho brilhou? Porque eu tenho essa convicção e a vida tem me demonstrado isso. Assim, se você espera que aquela parte, porque ela não serve mais e você já sabe disso, ela desapareça, talvez você espere sentado o resto da vida, tá? Porque o que acontece? Ela é uma parte que tem uma autonomia, tá? E ela tem uma vida própria, tá? É aquilo que os caras chamaram de complexo autônomo, que é como se fosse uma pessoinha dentro de você, tá? E alguma energia ela provavelmente tem. Agora, quando eu falei desse jeito dramático de você ter o instinto assassino e tudo mais, dá até a impressão de que você vai pegar alguma coisa contundente, pegar aquele negócio, fazer assim, ou... eu na verdade, graficamente coisas... Na verdade, se você vai com esse método, em geral, você tem um efeito contrário. Por isso que eu estava meio brincando. Porque você está dando mais energia para ela, tá? Se você é agressivo. Tem algum outro jeito a não ser transcender o negócio? Tem. Eu não sei. Mas o que é o transcender? Transcender é o seguinte, na minha visão, o transcender é aquela frase clássica do... Ele não tem mais o propósito de existir. Mas eu sei, mas deixa eu te dar um exemplo concreto disso. Adição, vício. Tá? Eu acho um exemplo mais gráfico e direto e perfeito. Porque, de certa maneira, essas partes nossas que continuam existindo são adições, são vícios. Então é assim, você pode ficar até o inferno congelar, como dizem os de língua inglesa, dizendo assim, não, estou transcendendo a minha parte viciada. E, no entanto, enquanto você fala isso, a tua mão esquerda vai até ali e pega mais um cigarro ou coisa pior. E você diz, não, eu transcendi, mas ela está lá com você. Tá acontecendo. Muito bem. Qual é a história? Se você para pensar, todas as grandes tradições, todas as tradições importantes de meditação sempre começam com a história de Dhyana. Dhyana, o que é? Dhyana é o treinamento implacável do foco da atenção. Então, o jeito de você ser o assassino que eu falei não é chegar e matar. É assim, todas essas nossas partes, elas se alimentam de energia. E a energia que as alimenta é a energia da atenção. Então, depois que você entendeu, não antes, mas depois que você entendeu, depois que você já viu como funciona, depois que você já percebeu que aquilo não te serve mais, você tem que se concentrar tão completamente em alguma outra coisa que você não possa dar alimento para essa parte. E aí, às vezes, o caminho é você se concentrar em qualquer coisa, porque o objetivo não é se concentrar na coisa certa, é se concentrar em alguma que tire a energia daquela. A base do Vipassana é essa, né? Isso. Inclusive. Mas eu acho que tem um negócio que a gente tem aí essa concepção de, dentro dessas experiências, dar muito atenção
quase que na mesma intensidade ao que a gente gostaria de afastar e o que a gente gostaria de atrair. E a gente tem a impressão que não, que a gente dá mais atenção ao que a gente gostaria de atrair. E a verdade é que essa talvez seja a concepção mais equivocada que a gente tem. Claro. E se a gente estatisticamente olhar os estudos feitos dos pensamentos reincidentes, quase que 90% do tempo a gente passa dando atenção àquilo que a gente quer afastar. Sim, porque é como o nosso cérebro foi Por isso que se você imaginar, que, obviamente que cada cérebro vem com o seu shape, né, diferente, tem sua química diferente, tem seus circuitos neurais diferentes, aí tem a genética. A única chance que a epigenética vai ter de trazer isso para uma média mais aceitável é o tempo que você vai dedicar a sair desse padrão. Por isso que para alguns o treino, e eu me incluo entre eles, seja mais necessário do que talvez para outros. Né? E eu preciso, talvez o orar e vigiar, que a gente disse, para alguns seja uma opção e para outros uma necessidade absoluta. Mas é lógico, mas o que eu digo é assim, por exemplo, assim, esse orar e vigiar traduzido na prática, às vezes é uma coisa mais simples e mais eficaz. Então, por exemplo, tem uma coisa que estava no podcast lá com a Jane McDonough. Tem uma das coisas que foram espetaculares que estavam lá, que a gente não estava trazendo, é quando ela comenta, e eu quero voltar nisso, faço questão que tem a ver com esse momento, como, e eu sei que isso é verdade, você está nos primeiros dias que você acabou de ter um trauma importante, você pode se curar passando horas jogando Tetris. Isso. Tá? Então, isso é o que eu estava querendo dizer. Então, esta parte da gente, essa parte biológica, quase que mecânica e, portanto, repetitiva da nossa natureza, essa a gente não consegue modificar na base vem cá com o papai, não é por bem. Você tem que ser muito firme. E você tem que, nesse sentido, e aí isso é complexo se você nem acredita que você tem liberdade, mas você tem que ter esse comando. Então você tem que ter uma estratégia que é assim, eu não posso pensar nisso, então eu não devo pensar nisso, então eu vou construir meu cotidiano de um jeito que seja impossível eu me concentrar nisso. E aí isso vai deixar de existir para mim. E isso é que é ser assassino. O que é ser assassino? Você constrói uma outra vida, que é quase que um outro contexto e um outro eu, onde o eu velho não faz mais sentido e não tem espaço para aparecer. Agora, você querer, por exemplo, dizer assim, não, eu vou ficar no meio da minha turma de jogadores de pôquer porque eles são meus queridos amigos. E a gente sempre jogou durante 20 anos, toda semana. Mas eu vou ficar lá, mas eu não vou mais jogar pôquer. Good luck for you. Assim. Exato. Não dá, entendeu? Então, assim, as pessoas não... Isso que eu acho que elas não entendem sobre o processo de mudança. Elas não entendem que toda mudança é uma mudança de contexto. E que não dá para você chegar na vida e dizer, mas eu quero tirar só esse pedacinho e o resto todo eu quero deixar. Não existe isso. Você tem que criar um outro contexto novo que faça mais sentido para você naquela hora e aí ele tem que fazer... a maior parte ser responsável pela maior parte da sua atenção. Exatamente. Porque é a história que a gente brinca muito, eu e o Snow, das técnicas preparatórias de começar o dia e tudo mais. Sim. Mas mais do que isso, o nosso encontro, ele é um pouco isso. O nosso encontro é muito mais do que a gente gravar e falar para os outros, é a gente ficar lembrando um outro. Isso, claro. De onde a atenção podia estar. Esse é o nosso Tetris. Por que o Tetris funciona? Porque o Tetris é um algoritmo implacável. Né? Ele vai ficando cada vez mais rápido e se você passar meio segundo pensando naquela besteira que você não devia estar pensando, você já perde. Então, é essa implacabilidade da vida que você tem que usar a seu favor. Porque não vai ser na base do, vem cá, não sei mais o que, etc, etc. Então, e isso é função paterna, tá? Isso daí é o ponto importante. Nós vamos vivendo numa época pós-patriarcal, patriarcado
teve todos os problemas, foi tóxico, etc, etc, etc. Só que assim, sem função paterna, bem forte, atuante, saudável, é como se você quisesse beber sem ter um fígado, né? Você vai morrer intoxicado. Eu só queria trazer um último comentário sobre esse assunto, que é... A gente falou muito essa descontextualização e essa ideia de focar em outra coisa. A ciência e o próprio Joe Dispenza fala muito isso, né? De o quanto um pensamento é um caminho neural. E toda vez que você pensa nele, e eu não vou abrir essa porta, porque senão a gente vai ficar mais 3 dias aqui falando. Toda vez que você pensa nele, você acende esse caminho neural e você reforça ele. E o único jeito de você, de fato, deixar o seu passado para trás é não pensar nele. E daí a técnica, no caso, que ele traz é uma técnica de você planejar o futuro. Né? De você imaginar o futuro. Porque daí você começa exatamente... sentir o futuro, né? Que é exatamente o que o Bi está falando, de você criar esse novo... Porque se eu disser para você não pensar num elefante, nós só temos certeza que é isso que você vai pensar. E é o que o Go está falando o tempo todo. A única coisa que eu estou tentando fazer é traduzir na prática o orai e vigiai. É literalmente isso, porque você se imbuir de alguma coisa nova, sentir essa coisa nova, que é uma futuridade que você cria, é o orar. A oração é isso. Tá? Então, orar e vigiar é você identifica tudo em você que está ficando para trás. E você desenha, esboça. Pelo amor de Deus, não é nenhuma coisa escrita em pedra, mas você vai esboçando um futuro que faça sentido. E ninguém deixa o passado para trás sem estar construindo um futuro ao mesmo tempo. E eu vou adicionar uma coisa. E nunca fique confortável nesse processo. Nunca. Nunca, 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 porque esse é um processo infinito que é como inspirar e expirar. Isso está vivo. Até porque a vida é implacável. A vida é implacável. Cochilou, o cachimbo cai. Você sabe que isso acontecia muito comigo quando eu fumava cachimbo. Eu fumava com cachimbo na cama e eu acordava por causa da brasa me queimando. Eu acho muito maravilhoso. Achamos o paciente zero. Achamos o paciente zero. Essa época que foi Hemingway. Posso tirar para tossir? Well.